É isso aí, estamos ao vivo nas duas plataformas. Facebook está ok e aqui no Instagram está ok. Primeiramente, bom dia. Ok. Bom Bom dia, dia aí Renato. para a Bom dia galera para que todo está mundo que está com a chegando gente também. aí. É, Gostaria de me apresentar primeiro, antes, Felipe, porque aqui a gente está para a sua audiência, né? A galera que já te conhece, mas o pessoal também não me conhece. Eu sou Renato, sou amigo do Felipe desde os tempos de faculdade, desde 2013, né? Quando a gente fez a graduação junto Isso. em administração, onde a gente é formado pela PUC São Paulo. E eu estou aqui apenas de apoio hoje. Hoje eu vou servir de apoio para que ele possa apresentar para vocês aí qual que é essa ideia dele sobre a escola da vida. Escola para a vida, né? Isso mesmo. E, e aí agora eu gostaria que você, na verdade, se apresentasse também, falasse um pouco da sua história e por que essa ideia surgiu aí, como que essa ideia surgiu para você. Ok. Bom dia, pessoal, né? Bom dia, Renato. Meu nome é Felipe Cesário. Eu tenho 27 anos, sou natural de São Paulo. Como o Renato já disse, minha formação é em administração, né? Pela PUC São Paulo. E eu tenho especialização na área de educação. Eu comecei na educação aos 17 anos, então eu tenho uma década já atuando aí na área educacional. Comecei, na verdade, dando aula na igreja, né, na igreja metodista, que é de onde eu participo. E aí, devido, né, ao envolvimento ali com a educação dentro da igreja, eu terminei me apaixonando, fui picado pelo bichinho da educação. E aí, depois, eu terminei seguindo nessa área, né? Comecei transformei o hobby em profissão. Então, trabalhei dando aula em ensino profissionalizante, ensino técnico, e também depois terminei migrando para a área de gestão de pessoas, né? Então, paralelamente à carreira educacional como educador, eu trabalho também como profissional na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas. E aí eu passei basicamente por todas as áreas de RH, né? Desde recrutamento e seleção, cultura e clima organizacional, até chegar em treinamento e desenvolvimento, que é onde eu estou hoje, né? Atuo como consultor na área de treinamento e desenvolvimento. E durante todo esse processo, né, na área de educação e na área de trabalhar com pessoas, eu comecei a identificar algumas lacunas e algumas deficiências na minha formação, primeiramente, e comecei a observar que a grande maioria das pessoas com quem eu convivia também tinham essas dificuldades. O Renato perguntou de onde vem a ideia do projeto. Eu sou de família muito simples, né? Então eu estudei em escola pública, como a maioria dos brasileiros, né? E na escola pública eu aprendi, né, eu digo aquilo que foi suficiente para depois conseguir passar no vestibular e conseguir entrar no mercado de trabalho, mas é inegável que faltou um monte de conteúdos, tanto para a minha formação enquanto pessoa, quanto para a minha formação enquanto profissional. E faltando algumas habilidades, faltando algumas competências, faltando alguns conhecimentos, eu tive muitas dificuldades no meu desenvolvimento, tanto enquanto pessoa como enquanto profissional. E aí, por causa disso, eu tive que começar a fazer uma série de formações paralelas, né? Porque, infelizmente, nós temos ainda uma falsa ideia, pelo menos no círculo que eu estou, que é da educação, de que uma formação profissional garante êxito na vida. O que, na verdade, há muito tempo não é verdade. Talvez a geração dos nossos pais, quando se formavam, tinham garantia e certeza de empregabilidade e de sucesso na carreira. Hoje em dia, não. Né? Então, É, nós nos formamos em 2017, né, eu e o Renato. Ainda bem que nós estamos empregados, sempre conseguimos desenvolver os nossos projetos profissionais, mas o mercado não é fácil. Né? Nós estamos no meio de uma crise econômica sem precedentes e a gente percebe que um simples diploma não vai resolver a nossa vida. Então, na minha opinião, né, depois de anos de vivências, tanto na questão educacional quanto na questão profissional, eu observei que existe uma série de competências, de habilidades e de conhecimentos que são muito importantes para nós enquanto pessoas. E que nós não aprendemos na nossa formação familiar,
porque na maioria das vezes os nossos pais não têm recursos, né, para ensinar isso para a gente, e também isso falta na formação tradicional. Apenas um exemplo muito simples. Nós na escola aprendemos algumas coisas que são, no meu ponto de vista, às vezes pouco relevantes. Tá? Vou dar 2 exemplos aqui, e não estou criticando a escola porque eu sou educador, mas eu acho que os exemplos ajudam a identificar o que eu quero transmitir. Nós, por exemplo, na aula de geografia, eu adorava as aulas de geografia, Renato, porque as minhas aulas de geografia basicamente eram compostas de uma única tarefa: saber os lugares e as capitais. Né? Eu achava fantástico isso. E aí eu era muito bom em decorar. Então, se você me perguntar qualquer capital de qualquer estado brasileiro, até do Acre, se você perguntar qual é a capital do Acre, eu vou saber. Só que muito pouco desse conhecimento, suposto que eu aprendi lá na aula de geografia, eu uso na vida real. Um outro exemplo muito claro disso é, por exemplo, a famigerada fórmula de Bhaskara. Tá? E me desculpe os matemáticos, não tenho nada contra a matemática e nem contra a fórmula de Bhaskara. Mas a gente aprende a exaustão, a gente passa aulas, dias, às vezes anos calculando a fórmula, mas na vida real, quantos de nós utilizamos de fato isso? Tá? Eu não estou dizendo que não é importante, é importante, mas existem algumas outras habilidades, conhecimentos e competências que são mais relevantes e que são mais utilizadas na vida. Então, o nosso sistema educacional o que é prático na vida, né? Então, o que eu observo é que a gente aprende muita coisa que às vezes não é tão útil, e um monte de coisas que de fato eram úteis, nós não aprendemos. E aí, quando nós chegamos na vida real, na vida como ela é, no mercado de trabalho, nas relações pessoais que nós temos no dia a dia, no cotidiano, nós não temos recursos para lidar. Então, a ideia da Escola para a Vida é basicamente criar uma comunidade, respondendo a sua pergunta do porquê essa ideia e do porquê esse projeto. Então, a Escola para a Vida, ao meu ver, é uma comunidade onde nós vamos construir um local e desenvolver essas essas habilidades, esses conhecimentos, que de fato ofereça recursos para nós termos êxito e sucesso na vida. Tá? Só fazendo um rápido... Pode falar, Renato. Pode falar, não. Eu ia perguntar quais são essas habilidades, né, e essas competências que você acredita que faltou na formação tradicional. Vamos lá. Então, já respondo a sua pergunta, só fazer um asterisco antes. A gente cresceu, ou pelo menos eu ouvi muitas vezes, que existem algumas coisas que a gente aprende na vida. Né? Geralmente, quando você faz alguma coisa errada, pelo menos na minha casa era assim, aí minha mãe dizia, isso aí você vai aprender com a vida. E eu creio que boa parte de vocês já ouviram isso. E, de fato, tem coisas que a gente aprende com a vida. Inclusive algumas dessas habilidades, dessas competências. Só que eu acho muito mais fácil a gente aprender isso de antemão, aprender isso na nossa formação inicial, para facilitar depois o nosso desenvolvimento mais à frente. Então, quando você me pergunta que habilidades e competências são essas, eu vou listar algumas aqui só para a gente poder falar sobre. Por exemplo, o autoconhecimento. O autoconhecimento está muito falado, né? A gente ouve muita coisa e até ficou um pouco banalizado, mas é muito importante. Né? Nós sabemos que a nossa cultura ocidental ela vem do berço grego. E existia lá na Grécia uma máxima muito importante. Existia um oráculo, né, o templo, em Delfos, e em cima tinha um escrito dizendo: conhece-te a ti mesmo. E aí você terá a chave do universo. Então, percebe que desde sempre se conhecer é muito importante. E aí, se a gente parar para pensar, quando você se conhece, as influências externas afetam muito pouco. Quando você sabe quem você é, o que você quer fazer, basicamente o que vem de fora não atinge. Vou citar uma segunda habilidade e competência, inteligência emocional. Nós estamos vendo agora, a pandemia mudou drasticamente o modo como nós vivemos. Eu vou depois até dar um exemplo mais à frente. Outra competência, Renato, finanças pessoais.
saber lidar com dinheiro. O brasileiro tem uma dificuldade enorme em lidar com recursos financeiros. Relacionamento interpessoal. A gente tem uma dificuldade absurda em lidar com pessoas, em lidar com diversidade. Né? A gente tem visto recentemente aí uma série de dificuldades para lidar com os diferentes. A gente vê frequentemente casos de homofobia, casos de racismo, casos de discriminação por causa de gênero, porque nós não fomos treinados no relacionamento interpessoal. Na época da escola tem os clubes, né? Tem o clube da Luluzinha, tem o clube do Bolinha, tem o grupo dos inteligentes, o grupo dos atletas, o grupo das patricinhas. Percebe que na nossa formação nós não somos treinados para se relacionar com pessoas diferentes. Nós somos treinados para nos relacionar com quem a gente gosta e aceitar quem a gente gosta. E isso é tão profundo e enraizado culturalmente em nós que a gente espelhe quem não é igual. Né? E só acolhe quem basicamente tem um pensamento parecido com a gente. Etiqueta social, a gente não sabe lidar em público, a gente não sabe as regras sociais, né? A gente não aprende isso na nossa formação. Marketing pessoal, a gente não sabe se vender. Quando eu trabalho com recursos humanos, e aí tem algumas perguntas que são assombrosas para os candidatos. Quando eu pergunto para o candidato assim, por que eu deveria contratar você? Parece que a mente do candidato apaga, ele não sabe se vender. Ou quando você pergunta para ele, aquela pergunta clássica de recrutamento e seleção, se você fosse um animal, que animal você seria? E aí ele vai para as respostas clichês porque ele não consegue desenvolver e se vender automaticamente. Uhum. Liderança, a gente tem uma ausência de liderança no país que vai refletir nas escalas maiores. Eu não vou entrar nessa discussão hoje, mas o reflexo da liderança principal do país é o reflexo do que acontece embaixo, nas camadas menores. Nós não aprendemos, por exemplo, nada sobre oratória. A gente não aprende a falar em público. E não sei se você já viu, Renato, mas existe uma pesquisa que diz que o maior medo do ser humano é o medo de falar em público. O ser humano tem mais medo de falar em público do que medo de morrer. Porque quando você está falando em público, você está exposto. Por exemplo, nós estamos expostos agora aqui a cometer erros de português, estamos expostos a cometer alguma falha. Então, nós deveríamos ser treinados desde cedo a falar em público. A comunicação oral é extremamente importante. Se você pega, de novo, a cultura grega, a retórica na cultura grega era extremamente importante, porque era a retórica na cultura que fazia com que as discussões fossem feitas lá na cidade. Mais habilidades, negociação e mediação de conflitos. A gente não sabe negociar, a gente não sabe mediar conflitos. E isso é tão claro. Pega um exemplo familiar, quando você tem irmãos e aí você começa a brigar com seus irmãos, que é algo totalmente comum. Os nossos pais não sabem nem lidar com isso. O que eles fazem, geralmente? Pega a criança, põe num canto, pega a criança, põe no outro para acabar a discussão. Não consegue fazer a mediação daquilo. Quando a gente cresce, isso vai para a vida adulta. Aí quando a gente tem uma discussão com alguém, ao invés de resolver aquele problema, a gente termina se apartando. Gestão do tempo. A gente tem uma dificuldade enorme. Talvez o maior mal dessa geração seja a procrastinação. A gente deixa sempre para fazer depois. Ainda mais agora na quarentena, então isso como a gente tem muito tempo, o negócio, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu olho. Mas é relativa essa questão de ter tempo agora na quarentena. Porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalho já home office tem um tempo, né? Trabalho por conta, sou empreendedor. Mas com a pandemia, a minha esposa também veio trabalhar de casa e os meus filhos que iam para a escola estão estudando de casa. O mais velho, que tem 11 anos, estuda através do aplicativo, ou pelo computador, ou pela televisão. E o mais novinho, que tem 1 ano e meio, ele precisa da nossa atenção, porque não tem a creche agora, né? Então, sim. Imagina dividir o tempo do dia entre o meu trabalho, o trabalho da minha esposa e as aulas do mais velho. Então, para que a gente consiga também dar atenção para o bebê, a gente precisa fazer uma gestão de tempo muito louca aqui em casa. E aí onde surge também algumas vezes os conflitos, e a gente tem que saber mediar isso daí, saber entender
se colocar no lugar do outro e entender a situação, tanto da companheira como dos filhos, e vice-versa. É um negócio meio louco mesmo. A gente realmente muitas vezes precisa de um amparo, de um auxílio, a gente vai buscar informações para tentar chegar num ponto onde a gente consiga ter esse compartilhamento de tempo, essa gestão de tempo mais precisa, assim. Mas é um aprendizado, a gente já está aí, já passamos de 100 dias, né, de confinamento, mas a gente ainda está aprendendo com isso. E isso você não aprendeu na sua formação, nem na formação escolar básica e nem na graduação, provavelmente. Está muito claro que falta esse recurso para utilizar. Uma última competência, Renato, eu poderia falar de várias outras, mas só para responder e fechar essa sua pergunta. O trabalho em equipe, que inclusive o que você citou é muito importante agora, né, esse exemplo aí. A gente não é ensinado a trabalhar em equipe, a gente é ensinado numa cultura de competição. A gente e isso acontece desde sempre, desde a infância lá. Eu sou um sujeito extremamente competitivo, você me conhece, né, então você pode afirmar isso. O que não necessariamente sempre é bom. A gente não aprende, por exemplo, cooperação. A gente aprende que o outro, geralmente, é um adversário e não um parceiro de construção. Então, citei algumas aqui, né? Autoconhecimento, inteligência emocional, finanças pessoais, relacionamento interpessoal, etiqueta social, marketing pessoal, liderança, oratória, negociação e mediação de conflitos, gestão do tempo, trabalho em equipe. Só aqui eu citei pelo menos umas 10 habilidades, competências e conhecimentos que são extremamente importantes para todo mundo e que a gente não aprende. E não aprende mesmo. E aí pode ser que talvez em uma ou outra competência dessa você tenha habilidade, porque nós temos talentos naturais para algumas coisas. Tá? Algumas pessoas nascem com talento natural para falar em público. Isso é da própria pessoa. Mas a gente não pode acreditar que as pessoas vão ter talentos naturais e por causa disso não ensinar algumas coisas para elas. Tá? Então, respondendo a sua pergunta e fechando, essas são algumas habilidades e competências que eu acho que são extremamente importantes. Acho não, tenho certeza que são extremamente importantes para a vida tanto pessoal como para a vida profissional. E que a gente não aprende. E me diz uma coisa, Felipe, como que você pretende assim criar essa comunidade? Basicamente, Renato, a ideia da criação dessa comunidade vem desse período de quarentena que potencializou. Porque o que acontece? Eu identifiquei isso há bastante tempo já, de que existem algumas coisas que a gente deveria aprender. Só que a quarentena, ela, de certa forma, potencializou esse meu incômodo. Tá? Eu vou dar 3 exemplos só para você, se você me permite. Vou citar 3 habilidades que eu acabei de falar e mostrar como que a quarentena expôs isso. Tá? Vamos falar de inteligência emocional. A quarentena ela revelou algumas coisas que já estavam muito latentes. Tá? Existe uma pesquisa, não vou entrar em profundidade, mas que diz que o número de divórcios na quarentena aumentou drasticamente. E por que aumentou drasticamente? Porque os casais não se amam mais? Porque não existe mais paixão na relação? Não, mas porque falta talvez a capacidade de lidar emocionalmente com a nova situação. Você acabou de citar o seu exemplo que você está com a sua esposa e com os 2 filhos agora confinados, enquanto você e a esposa têm que trabalhar e as crianças, uma tem que estudar e a outra quer atenção. Se você não tem a capacidade de lidar emocionalmente com todos esses acontecimentos, o que acontece com você? Você termina tendo atitudes ruins que geram cada vez mais um clima de distanciamento, até que em um certo momento pode inclusive ocasionar o divórcio, como a gente está vendo em vários casos. Então, citei aqui a inteligência emocional. O segundo, a gestão do tempo. Você falou e foi muito feliz na sua fala, né? A gente tem uma sensação de ter muito tempo, mas curiosamente a gente não está conseguindo fazer as entregas. Eu estou em home office há algum tempo também, desde que começou a quarentena, e é curioso porque como eu tenho uma falsa sensação de que o tempo me pertence, eu não consigo realizar as coisas. Então, percebe que, de novo, uma outra habilidade que foi citada está sendo demonstrada com mais força agora, nesse período de crise.
E por último, a ideia de finanças pessoais. O que nós teremos de brasileiros endividados, aliás, o que nós já temos de brasileiros endividados nesse período de quarentena é absurdo. E curiosamente, a gente vai dizer, foi a crise que causou isso. Não foi a crise só potencializou, ela só tornou isso exponencial. Porque nós temos uma cultura... É o pinguinho lá no copo, o copo transbordar, mas isso já é um problema que vem de longa data. Vou dar um exemplo simples. O cidadão recebe R$1.000. O que ele faz geralmente? O cidadão brasileiro razoavelmente consciente, ele gasta R$1.000, então ele empata, ele ganha 1.000 e gasta 1.000, que está errado. Só que aqui é pior do que isso. O cidadão ganha 1.000 e gasta 1.500. E aí o que acontece? As finanças nunca estão em dia. A gente vende o almoço para pagar a janta. E isso aqui é fruto do quê? É fruto de uma não instrução que nós recebemos. E essa instrução poderia ter sido dada por nossa família e poderia ter sido dada pela escola. E nenhuma das duas fez isso, aí nós nos tornamos adultos e nós não temos gestão sobre nossos recursos financeiros. Tá? Então, o que acontece? Quando eu penso em todos esses problemas, me veio a ideia de criar uma comunidade. E criar uma comunidade baseada em 2 pilares. Primeiro, conhecimento. Eu creio que o conhecimento é a principal ferramenta de transformação social. O conhecimento, a educação, a formação, ela transforma socialmente. Tá? Vou fazer uma análise simples. Se você pegar os países que nós chamamos de países desenvolvidos, os países que têm o PIB mais elevado, que têm o IDH mais alto, qual é a característica comum a esses países? A população tem um alto grau de formação. Tá? E não é só formação acadêmica, porque formação acadêmica prepara para um determinado aspecto, que é o aspecto profissional. Mas nós precisamos de formação realmente para uma vivência social. Então, se você pega os países que têm um IDH alto, a população ela é bem instruída. Como ela é bem instruída, ela tende a ter um desenvolvimento melhor. Então, o primeiro pilar para a criação dessa comunidade, que é a Escola para a Vida, é o conhecimento. Só que existe um segundo pilar que é muito importante, que é a partilha de experiências. Porque nenhum homem é uma ilha. É uma máxima muito importante. Eu posso saber alguma coisa, e posso saber, inclusive, muito sobre esta coisa, mas eu não sei tudo. Assim como você pode saber muito sobre uma coisa, mas você não sabe tudo. Então, quando eu tenho algum conhecimento e eu partilho esse conhecimento através da minha experiência, eu estou permitindo que outras pessoas adquiram um pouco daquilo que eu sei. Ao mesmo tempo em que eu tenho a humildade de adquirir o conhecimento de outras pessoas a partir da experiência e da partilha das pessoas comigo. Então, quando eu penso na Escola para a Vida, eu penso em 2 pilares básicos que vão nortear todo esse processo. Primeiro, tem que ter conhecimento, um conhecimento embasado em estudos, em teorias, em métodos. E segundo, uma partilha em comunidade, onde todo mundo tem voz. Nós estamos num momento de transição na educação no Brasil que é tardia, em que a gente perde a figura do professor, do educador, como o único responsável pelo conhecimento. Hoje não existe mais isso. Hoje o educador, o professor, ele é só um mediador entre os saberes. Então, a ideia da comunidade, Renato, é basicamente fixar nesses 2 pilares. Primeiro, conhecimento. E segundo, partilha de experiência de todo mundo. Todo mundo vai poder partilhar, todo mundo vai poder contribuir. E como que vai funcionar isso? A partir das redes sociais. Nós temos hoje uma facilidade de comunicação muito grande. Então, nós já criamos alguns canais, nós temos o Facebook, onde inclusive está sendo transmitido agora esse bate-papo. Temos o Instagram, onde nós estamos também. Nós já temos o canal do YouTube, então se quem está ouvindo e ainda não se inscreveu, se inscreva lá. E por último, que eu acho que é o mais importante, nós temos o Telegram. E aí eu quero que você fale aí um pouquinho sobre o Telegram para quem não conhece, e explicar o porquê que a gente vai utilizar esse canal aí como talvez o canal mais importante de comunicação.
hoje, uma das ferramentas assim muito utilizadas de redes é o WhatsApp, né? Mas sabemos que o WhatsApp ele é de comunicação pessoal, né? Você conversa de pessoa para pessoa ou em grupo, onde dentro desse grupo todos sabem quem é que está ali dentro, todos têm um contato de todos. E o Telegram, ele tem mais ou menos a mesma função que o WhatsApp, porém, ele mantém a privacidade dos participantes. Então, o Telegram, ele permite, por exemplo, que a gente crie um canal e dentro desse canal as pessoas possam se inscrever, participar como comunidade, responder a comentários, pode responder a enquetes e ainda assim manter a sua privacidade. Então é um local onde você também não tem uma limitação de participantes. Se tiver 10 participantes, ou se tiver 1.000 ou 100.000 participantes, não tem problema. As pessoas podem interagir e manter a sua privacidade. Então é muito importante o Telegram nesse momento para que você possa, de repente, participar, e se você não quiser se expor, você apenas assiste, ou você responde a uma pesquisa e você continuará anônimo para as pessoas. Apenas quem terá acesso e quem saberá somos os administradores, no caso, você e eu que vou estar dando esse suporte para você lá dentro da ferramenta. E por isso é interessante. Então, quem ainda não conhece o Telegram, ou ainda não tem o Telegram, e quer conhecer um pouco mais da Escola para a Vida, baixa o aplicativo, ele não é muito pesado, e busca lá, Escola para a Vida. A gente já tem um canal aberto, ele está no início, não tem participantes ainda, então logo mais a gente vai ter lá alguns conteúdos que são exclusivos para o Telegram, algumas pesquisas, inclusive dentro dessas pesquisas a gente pretende tirar os temas para as próximas lives, trazer alguns convidados, psicólogos, e trabalhar em cima de temas que vocês querem saber, né? Que a comunidade quer saber, que a comunidade quer compartilhar. E acho que esse vai ser o forte do projeto, assim, ter essa comunidade ativa, participante, e falando de coisas que são relevantes para cada um. Dentro Sim, dessa abordagem que você colocou de competências, de habilidades aí que são extremamente relevantes. Eu, por exemplo, preciso muito desenvolver algumas dessas aí. Em certos momentos então, assim que a gente se pega limitado, né? Sim, E não há nenhum problema, né, Renatão? Não há nenhum problema, né, Renato, na limitação, né? O problema está em talvez não tentar resolver a limitação, né? Então, né, para a gente finalizar, se vocês ainda não nos seguem, né, nas redes sociais, segue lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu aconselho muito que baixe o Telegram, sim, porque a gente vai ter alguns conteúdos que são exclusivos lá, né, para o canal do Telegram. Sempre que você for pesquisar, pesquisa por Escola para a Vida. E aí, a partir de agora, a gente vai ter conteúdo praticamente diário, né, disponibilizando para vocês aí nas plataformas. E mais do que disponibilizar o conteúdo, a gente quer ouvir sobre o que vocês julgam relevante e a gente continuar falando. Como eu disse, a construção se baseia em 2 pilares, conhecimento e partilha de experiências. Então, a participação de vocês e o envolvimento para a gente continuar as discussões é extremamente importante, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né, Renato? Para a gente fazer essa apresentação inicial, aí o pessoal agora acho que entender mais o que é a Escola para a Vida, e a partir de agora a gente começar a fazer essa construção juntos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu estou vendo aqui o pessoal fazendo alguns comentários aqui, e tem o Fer Araújo Souza 13, que ele está pedindo para a gente fixar os links aqui. Acho que no momento, eu aqui não vou conseguir digitar esses links, mas Fer, manda um direct, né, aqui no Instagram. Isso. Para que a gente possa conversar melhor. Eu vi aqui que ele tem algum projeto aqui que ele gostaria de conversar com a gente também. Então, manda um direct aí para que a gente possa trocar essa ideia aí depois. E entrou aqui também um comentário da Celina,
Achar que o senso comum é informação relevante é um grande atraso de vida. Achar que redes sociais pode gerar conhecimento relevante só existe em uma situação de analfabetismo científico. Não sei o que você acha aí do comentário dela. Deixa eu ver primeiro se eu entendi, né, a compreensão. Como eu disse, não é senso comum, é conhecimento científico. Mas todo conhecimento que não é partilhado, ele não tem sentido nenhum. Tá? Vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho uma biblioteca enorme aqui em casa, mas a biblioteca fechada, ela gera alguma coisa? Não gera nada. Não. Ela só gera alguma coisa a partir do momento em que eu aprendo um determinado conteúdo e eu multiplico esse conteúdo. Conteúdo guardado, conhecimento guardado, não serve para absolutamente nada. Nada. Vou dar um exemplo simples. Imagina que você tem uma garrafa de vinho, do vinho que foi envelhecido e que é perfeito. Se a garrafa estiver fechada, Renato, serve para alguma coisa? Você consegue sentir lá o sabor? Você consegue degustar? Não. Não tem como. Você só consegue, aquilo só é útil de fato a partir do momento que você pega aquilo e você coloca num copo e você partilha. Se eu chegar para você e falar assim, Renato, tem uma garrafa aqui de vinho fantástica, cara, e guardar para mim, você vai saber que isso é bom? Provavelmente, com toda certeza, não. A partir do momento em que eu pego este vinho, coloco numa taça e ofereço a você que isso é a partilha, aí automaticamente você tem acesso ao conhecimento. Então, eu acho que dizer que as redes sociais elas não são uma forma de compartilhamento de saberes, hoje é um negativismo que beira o absurdo. Porque pensa comigo, nós estamos em quarentenas há 100 dias, só um momento, né? Nós estamos a quarentena há 100 dias. Se não houvesse redes sociais, como que a gente estaria se comunicando? Como que a gente estaria interagindo com o mundo? Não tem como. Então, eu acho que o conhecimento, ele é conhecimento desde o princípio, mas a forma como ele é gerado e como ele é transmitido se atualizou. Porque se não fosse assim, nós deveríamos estar escrevendo nas pedras ainda, como os homens das cavernas, não é verdade? Não era assim que transmitia esse conhecimento? Então a gente cancela tudo, volta a escrever nas pedras os desenhos e a gente transmite conhecimento dessa forma. Então, o conhecimento é conhecimento desde que o mundo é mundo. A forma como ele é transmitido e gerado se atualiza. Quem não se atualiza está fadado ao fracasso. Tá? O último exemplo eu passo para você, Renato. Pense em grandes empresas, como por exemplo a Kodak. A Kodak era uma gigante do setor fotográfico. O que aconteceu com a Kodak? Ela não acreditou que as máquinas digitais iriam dominar o mercado. A Kodak nem sequer hoje tem relevância no mercado. Pense nas empresas que tinham máquinas de escrever. Elas não acreditavam que os computadores iriam tomar o espaço delas. Hoje não existe nenhuma empresa de máquina de escrever. Então, aqueles que ainda julgam que o conhecimento tem que ser transmitido através do modelo do século passado, estão fadados a continuar no século passado. Tá? Nós temos hoje a educação à distância, que no Brasil é muito falha, mas que em alguns lugares do mundo funciona perfeitamente. Então, eu acho que o problema não está necessariamente nas redes sociais ou na forma como é feito, mas com a qualidade que é feito. Eu acho que existe educação que é feita através dos sistemas digitais que é ruim, assim como há educação feita nos sistemas digitais que é boa. Assim como há educação no presencial que é ruim, e como há educação no presencial que é boa. Não é a plataforma que determina se é bom ou ruim, é o embasamento que se possui que determina o que é bom e o que é ruim. Muito bem. Acho que foi bem colocado aí. A gente tem uma questão de tempo, né? Que para live aí no Instagram aí, eu acho que tem um limite de tempo. E acho que deu para entender bem. Deu para entender bem aí qual que é a proposta. A gente já compartilhou aí com o pessoal as redes sociais. Acho que a princípio é isso, né? A gente está trabalhando no Facebook, no Instagram, tem o Telegram e tem também o YouTube, né?
No Sim. YouTube ainda não tem nada lá postado, acho que tem um vídeo lá que foi o convite, a apresentação também, né, que você fez aí da Escola para a Vida. E logo mais, para quem está chegando agora e perdeu o começo dessa live, a gente também vai conseguir postar essa live lá no YouTube, então a pessoa pode acompanhar por lá, pode acompanhar pelo Facebook ou aqui pelo Instagram. E no Telegram a gente vai ter sempre alguma coisa que é exclusiva para o Telegram. Então é muito importante que, se você tem o interesse em compartilhar o seu conhecimento, em receber o conhecimento também de outras pessoas, que você entre lá, procure por Escola para a Vida e acesse o nosso canal lá. Talvez para o futuro, quem sabe a gente crescendo essa comunidade, a gente abra mais algum canal especial, né, para o projeto. E por enquanto acho que é isso, né? É isso Você quer sim, deixar Renato. mais algum convite aí para a galera? Convidar o pessoal aí a marcar, né, alguns amigos, a compartilhar com mais pessoas, porque quanto mais pessoas puderem ter acesso a uma formação que melhore, né, que desenvolva mais a sua vida pessoal e profissional, melhor. Então, compartilha com o pessoal. A nossa ideia é levar o máximo de desenvolvimento humano para as pessoas. Então, ajudem, né, nesse processo. E acho que é isso, Renato. Foi um prazer bater um papo com você aí nessa manhã fria, aqui em São Paulo. E a gente vai E ter se o pessoal outras percebeu, eu estou conversas. tremendo um pouquinho aqui com o celular na mão. Aqui. Tá bem frio aqui. Então é isso. Agradeço o pessoal que esteve com a gente aí nesse tempo. Obrigado, Renato, e até uma próxima. Obrigado você, Felipe. Aí é sempre um prazer aí trocar essa ideia contigo. Ok. Até mais, Renato. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.